Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. O que vale mais é o que Deus pensa de nós ou fala de nós, ou o que os outros pensam ou falam? Qual é a diferença do castigo, da provação e da tentação? Deus realmente negociou com Satanás a vida de Jó? Que aplicações aprendemos com o exemplo de Jó? Todos os atributos de Jó são um protótipo de Cristo? Como eu posso enxergar e aumentar a minha conexão com Deus? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, na lição do Vem Segue-me dessa semana, nós vamos estar estudando a vida de Jó e nós vamos observar alguns detalhes, como eu tenho falado em alguns vídeos anteriores, inclusive um dos primeiros vídeos que eu gravei, intitulado Como Interpretar a Bíblia. Então, nós precisamos ter um bom senso, para poder entender o contexto da história, se tem algumas coisas que são de forma, na verdade, literal, ou, na verdade, simbólica, ou até foi escrito de uma forma poética, Como nós vamos ver algumas coisas sobre Jó. Então nós vamos observar que foi uma maneira, na verdade, poética e não literal. E nós vamos entender melhor isso. Apenas lembrando aqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com as pessoas. Nós estamos com 996 inscrições. Faltam apenas 4 inscrições para atingirmos a primeira meta de 1000 inscritos. Então, muito obrigado a você que compartilhou os vídeos e convidou outras pessoas a se inscreverem. Lembrando que a importância de nós podermos estudar o Vem Segue-me e de podermos extrair princípios e aplicações. Como a designação dessa semana é o livro inteiro de Jó, nós vamos encontrar 42 capítulos. Então, pelo menos nesse vídeo fica quase inviável, eu me ocupar dos 42 capítulos. Então eu na verdade selecionei algumas partes disso, Então eu gostaria de que nós pudéssemos juntos ver Jó capítulo 1, versículo 8. Então esse é um dos versículos onde eu vou usar nessa primeira parte da aula. Então esse é um versículo em que mostra ou demonstra, uma conversa entre o Senhor e a oposição, ou seja, Satanás. E aí então diz que o Senhor perguntou para Satanás, consideraste tu meu servo Jó? Talvez essa é uma pergunta em que nós podemos buscar como se fosse uma pergunta pessoal. E nós vemos a grande confiança, depositada sobre esse homem, Jó. Então, talvez nós possamos perguntar se realmente o Senhor faria essa pergunta sobre a minha pessoa, Observaste tu, meu servo Ramilfo, ou o seu nome, E que nós pudéssemos buscar viver de uma forma e que se formos colocados em desafios, que não só Deus, mas as pessoas pudessem pensar dessa forma sobre a retidão de cada um. E aí o Senhor disse a Satanás, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então aqui tem alguns aspectos de Jó, que são características importantes, E uma delas, o próprio Senhor qualificou ele como homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então,
Aqui nós podemos tirar uma lição que às vezes muitas pessoas imaginam, né, que as pessoas que são retas, justas, né, não vão encontrar desafios, não vai ter o mal na sua frente ou na sua vida. E aqui nós percebemos que o Senhor, se referindo a Jó, ele falou que ele era um homem que se desviava do mal. Então aquilo volta àquilo que nós já falamos em algumas aulas, que nós estamos no mundo em pecado, então nós temos que aprender a viver no mundo sem ser do mundo, ou seja, se desviar daquilo que não é bom, daquilo que não está alinhado com a vontade de Deus. Embora as coisas ruins nesse mundo vão existir até Cristo, né, voltar e tomar o seu lugar como Rei dos Reis. Então, que nós possamos buscar isso, né, integridade, retidão e temer a Deus. Na verdade, temer a Deus não é ficar com medo, mas é o respeito, é buscar ser cada vez mais obediente, né? E aquilo que nós entendemos nos padrões elevados, né, que agradam a Deus, nós vamos buscar fazer. Aquilo que nós percebemos que está no caminho contrário a isso, nós vamos evitar, como diz aqui, se desviar do mal, né? Então nós vemos aqui que muitas pessoas ficam preocupadas com o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Nós vemos hoje muito isso, assim, no geral, mas assim, em particular nos jovens, né? Muitos jovens, eles procuram se adaptar aos grupos que ele conhece, ele frequenta, né? Por isso da importância de nós, na verdade, sabermos escolher as amizades, né? Então vamos lembrar que isso conta muito, e os pais devem ajudar com isso, né? Os pais, com a sua experiência, eles podem conhecer os amigos dos seus filhos, as amizades e tudo mais, e instruir os seus filhos se é bom ou não. E porque muitas vezes os jovens, às vezes, na verdade, cometem erros, caem em algumas situações de forma equivocada, porque eles ficam mais preocupados do que o grupo, ou os amigos, amigas vão pensar, do que o que Deus está pensando. Então, que nós possamos pensar a respeito. Se eu estou em sã consciência, eu estou tranquilo de que eu estou buscando fazer o melhor, que eu estou em sintonia com o Senhor, se eu tenho realmente certeza de que estou agradando a Deus, não importa o que os outros vão falar ou pensar, não é? É claro que nós precisamos buscar ter influência e estender a influência boa, né? Para deixar um bom legado, como nós falamos em alguns vídeos anteriores. Qual é o nosso legado, né? Então eu até convido cada um, aqueles que ainda não assistiram, ou se quiserem ver novamente, assistir esse vídeo. Então, de lembrar, mas não com a preocupação de que o que os outros vão pensar, mas de deixar um bom legado, né? De deixar os bons exemplos, né? E de ser uma boa influência para as pessoas, né? Então nós vemos aqui, não importa o que as pessoas falem de você, o que importa é o que Deus fala a seu respeito. Então nessa escritura nós podemos ver aí. Mas nós vamos ver que talvez muitas pessoas às vezes possam até inclusive perguntar, mas esse homem Jó, ele existiu de verdade? É um personagem ou é na verdade um personagem inventado só para dar uma ideia ou uma visão de um homem fiel, né? Porque quem estudou essa semana ou está estudando essa semana o livro de Jó vai observar que é quase impossível, né? E realmente um homem sofrer isso tudo que ele sofreu, e isso sendo reto. Ele não fez nada de errado, né? E o que aconteceu foi que algumas coisas ocorreram com ele. Mas vamos compreender e talvez entender isso, né?
Então esse personagem realmente existiu, Jó? E nós vamos ver que sim. Nós vamos ver, inclusive nas revelações modernas, né? Lá na sessão número 121, nós vamos lembrar aí que era a época que o profeta Joseph Smith, o povo, né, da igreja, está realmente sofrendo muitas perseguições, mas não era perseguições só de falar, eram realmente, né, na verdade, perseguições físicas, né, contra o povo. E aí então Joseph Smith, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, ele disse lá, na sessão número 121, versículo 1, ele fala: ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre o teu esconderijo? Até quando tua mão será retida e teu olho, sim, teu olho puro, contemplará os eternos céus, os agravos contra o teu povo e contra teus servos? Então ele perguntou, Senhor, até quando isso, né? E aí então ele recebeu uma resposta, a partir do versículo número 7, o Senhor então, o próprio Cristo respondendo para Joseph, disse o seguinte: meu filho, paz seja convosco, com a tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, agora vamos lembrar que esse momento é no tempo do Senhor. Até alguns vídeos anteriores nós aprendemos lá no Pérola de Grande Valor qual é realmente a contagem, né? Quanto equivale um dia para o Senhor e para nós, né? E então, se a suportares bem, Deus te exaltará no alto, triunfará sobre todos os teus inimigos. E teus amigos apoiam-te e tornarão a saudar-te com um coração caloroso e com mãos amistosas. Mas olha no versículo número 10 o que o Senhor falou. Ainda não estás como Jó. Teus amigos não discutem contigo, nem te acusam de transgressão como fizeram a Jó. Então o próprio Senhor está falando de Jó. Então realmente foi um personagem que existiu real, porque senão o Senhor não falaria, né? Olha, ainda você não está no nível, no padrão espiritual de Jó. Nós podemos ver em Tiago também, capítulo número 5, que aí ele diz para se tomar como exemplo, o Tiago, ele falou, ele estava ensinando os membros a eles poderem buscar o atributo de Jó, que é conhecido como a paciência de Jó, né? Então o próprio Tiago citou Jó. Em Ezequiel 14, da mesma forma, ainda que estivesse, e o Senhor cita aqui, através do profeta Ezequiel, 3 homens, que ele diz o seguinte: ainda que estivesse no meio de uma terra totalmente iníqua, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam somente a própria alma. Então, aqui ele estava dizendo sobre a iniquidade que estava ocorrendo no mundo, e ele falou, ainda que o mundo todo tivesse iníquo, ele disse que esses 3 homens, e citou Noé, Daniel e Jó. Então, mais uma vez, ele mostrou que Jó é um homem que existiu, é real, né? Agora, nós vamos entender alguns aspectos do contexto. Quando foi escrito o livro de Jó, não se sabe exatamente quem foi que escreveu o livro de Jó, mas nós vamos observar aqui que algumas partes do contexto nós temos que ter o bom senso. Então, nós vamos ver aqui algo que nós precisamos entender sobre o que aconteceu com Jó, né? Alguns, às vezes, inclusive nós vamos ver que até os melhores amigos de Jó, né, acharam que ele estava em iniquidade, só porque ele estava tendo aquele desafio, aquela aprovação. Então, às vezes, nós precisamos tomar cuidado, né, quando conhecemos pessoas que às vezes estão passando por desafios muito difíceis. E muitas pessoas, às vezes, associam ou julgam, né, e acham que aquela pessoa está em iniquidade, por isso que ela sofre tanto, ou acontecem muitos desafios. Então, mais uma vez, o livro de Jó, a lição de Jó vai nos mostrar que as pessoas, e o próprio Senhor falou, nós vimos aqui no versículo 8,
Ele diz, porque ninguém há na terra semelhante a Jó. E aí ele qualificou lá, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. E se nós formos ver tudo que Jó passou, nós falamos, mas ele era um homem, vamos dizer, quase que perfeito, né? E como que ele passou por tudo isso? Coisas que eu nem imagino passar, ou se conseguiria, ou se suportaria, né? Mas isso é uma lição para que nós possamos não julgar, né? Ou querer associar os desafios ou dificuldades de alguém com pecados. Então, às vezes as pessoas falam, essa pessoa deve ser muito iníqua, né? Mas não é. Então, nós vamos entender aqui que há uma diferença de castigo, provação e tentação. Então, o que é castigo? Castigo são consequências do pecado e de decisões pessoais erradas. Então, muitas vezes nós às vezes passamos ou sofremos algumas coisas porque nós fizemos algumas escolhas que agora nós estamos, na verdade, sofrendo a consequência. É o que nós aprendemos em doutrina comum chamada a lei da colheita. Não é? Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Às vezes nós colhemos de forma imediata, ou às vezes leva algum tempo, mas nós vamos colher. Então são consequências, né, das nossas escolhas. Então, muitas pessoas confundem às vezes, né? Eles dizem, Deus está me provando. Então nós precisamos avaliar porque na verdade provações são para aperfeiçoar, purificar e santificar, que é diferente. Então Deus, ele sabe qual é o nível que nós nos encontramos, qual é a capacidade individual de cada um de suportar as coisas. Nós já passamos pela história de Abraão, vamos lembrar que talvez eu até comentei lá no sacrifício de Isaac, e eu comentei, até contei para vocês, uma vez uma irmã numa aula do instituto, ela falou, olha, eu não sei como mãe, eu não sei se eu aceitaria isso, né, de dar o meu filho em sacrifício. Mas, eu até respondi para a irmã, mas Deus nunca ia pedir isso para você. E ela falou, mas por que você está falando isso? Eu falei, porque a senhora já falou que não vai fazer. Então, na verdade, né, para nós podermos entender, Deus, ele não vai dar uma aprovação além daquilo que a pessoa possa suportar. É que talvez, como nós vimos aqui, quando o profeta Joseph falou, até quando, né? E aí, então, o Senhor disse para ele, você ainda não está como Jó. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, olha, você tem capacidade de suportar mais. Então ele falou, se você suportar muito bem isso, você vai ser elevado. É que às vezes nós não achamos que é demais, mas Deus nos conhece. Então, como Jó aqui, né, tudo que ele passou, estava passando, ele em nenhum momento ele amaldiçoou Deus, né? Mas ele disse que era a vontade de Deus e ele ia passar por aquilo, né? Então vamos lembrar que castigo é uma coisa pessoal, é uma escolha que alguém faz e colhe como consequência. Provação é o que Deus então quer nos moldar, né? Ele quer nos como ouro, né? Ele tem que ser colocado à prova no fogo, né? Para poder ser realmente santificado e purificado. Agora, tentação, aí é a oposição, é Satanás que faz. Então, na verdade, tentação é para destruir, e que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que o Senhor, quando esteve aqui na terra, ele falou, eu vou enviar outro Consolador, né? Para quê? Para nos proteger, para nos ajudar a vencer as tentações do mundo. Então, cuidado para, às vezes, nós não confundirmos a nossa situação, seja ela qual for o desafio que cada um está passando, que é diferente, e talvez alguns desafios para uma pessoa, ela hoje, ela iria dizer, não, isso aí eu passaria muito tranquilamente, mas para outra pessoa não, é muito difícil, é muito desafiador, e a gente só tem que orar por ela, ou se pudermos ajudar de alguma forma,
aquela pessoa a passar por aquela provação. Vamos lembrar, eu já contei em alguns vídeos aquela historinha de que um homem, ele estava acampando e a única coisa que ele tinha lá para comer era um ovo. E aí então o que ele fez? Ele pegou três pedaços de madeira, amarrou o ovo num barbante e colocou fogo embaixo para poder cozinhar um ovo. E na verdade, Satanás ele estava lá e ele só estava observando. E naturalmente quem olhasse aquela cena ia dizer, bom, mas o fogo vai queimar o barbante e o ovo vai cair, né? Ele vai perder o ovo. E foi o que aconteceu. E quando o ovo caiu, aí o homem disse, né, diabos, né? E aí Satanás disse, opa, não tive culpa nenhuma, né? Então isso foi, na verdade, algo pessoal, uma escolha. Nem sempre, todas as consequências que nós estamos sofrendo, a culpa é de Satanás. Então, muito cuidado, né? Às vezes a gente coloca a culpa, né? E acontece muitas coisas hoje que as pessoas falam, eu fui, na verdade, dominado pelo mal. Então, muito cuidado. São, na verdade, decisões usando a liberdade de escolha e fizemos as escolhas erradas, às vezes, e nós vamos sofrer consequências. Infelizmente, até em muitas dessas consequências, a família também sofre, né? Há um grupo de pessoas envolvidas que sofrem. Então, muito cuidado. Então, que nós possamos realmente saber selecionar ou entender esse processo. Quando é um castigo, quando é provação e quando é tentação, né? E aí, de a gente aprender a se livrar disso. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui é se realmente Satanás, ou melhor, que diz aqui, nós vimos no versículo 8, diz aqui, e disse o Senhor a Satanás, né? Então vamos ver aqui, eu queria até ir no versículo 6 de Jó 1, para aqueles que, né, se vocês quiserem acompanhar, olha só que interessante, ele diz lá, e num dia em que os filhos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, então está dizendo, os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. Aí diz lá, foi também Satanás entre eles. Então, hoje, como as pessoas que têm convênios com o Senhor, nós vamos nos apresentar perante o Senhor de acordo com a nossa responsabilidade, serviço, fidelidade e tudo mais. E a gente não pode pensar que a oposição não vai estar por perto, né? Então, embora aqui nós podemos entender também que lá na pré-existência, né, nós estávamos com Deus e ele estava lá também, Lúcifer, né? Então, aqui na Terra não é diferente, ele sempre vai estar lá. Nós já falamos em alguns vídeos anteriores que quando nós fazemos escolha para agradar a Deus, a oposição não vai ficar quieta, ela vai trabalhar para nos atrapalhar. E aí diz no 7, então o Senhor disse a Satanás, né, de onde veis? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela, né? Então nós sabemos que Satanás e seus anjos foram expulsos, não receberam um corpo e nunca vão receber, e eles estão vagueando aí, né, espiritualmente. E aí então diz aqui que houve uma conversa do Senhor com Satanás, por isso que é essa a pergunta. Deus realmente conversou com Satanás? Então nós vamos ver que tipo de conversa, entender o contexto aqui. Então, na verdade, o Senhor estava negociando a vida de Jó com Satanás. E isso não pode ser uma coisa coerente, correta, né, com o que Deus ensina, ou o que o Evangelho e a doutrina ensina. Então, na verdade, esse foi mais um diálogo de quem escreveu o livro de Jó, de uma forma poética, para nós podermos entender como que, na verdade, Satanás ele não perde nenhum momento para atrapalhar a vida, né, das pessoas. Embora o que Jó estava passando aqui foi provação. Então, na verdade, nesse diálogo ele está mostrando o que aconteceria com Jó, mas não que o Senhor estava dizendo para ele, olha, você pode afetar ele nisso, nisso, nisso. Até tem um momento que ele fala, você pode fazer isso e tal, mas não pode tirar a vida dele. Então a gente precisa entender que não é algo literal,
tá? Então vamos ver aqui. Algumas pessoas se perguntam se Deus de fato conversa com o demônio e os espíritos que o seguem, conforme diz nessas passagens. Estes versículos podem representar antes uma forma poética de criar o clima para o que segue na vida de Jó. Suas amarguras, tentações, perda dos bens terrenos, do que um diálogo de fato. O Senhor não barganha com Satanás a vida dos seus filhos, né? O Senhor permite que cada um faça isso desde a pré-existência, cada um fez a sua escolha, né? Então o Senhor não vai barganhar isso com Satanás. Nem concorda com os seus desígnios maléficos. Entretanto, o Senhor permite que Satanás aflija e atormente o homem, até que se escoe seu tempo determinado na terra. Então ele foi expulso aqui para a terra e é permitido, ou que nós vimos lá, a diferença do castigo, provação e tentação. Então ele nunca vai deixar, e esse é o papel de Satanás, é ele colocar o mal com luzes brilhando, as coisas bonitas, para poder enganar. São, na verdade, verdades mescladas com as mentiras. E nós podemos ver, nós vimos em algumas aulas anteriores, sobre a tentação de Cristo, né? E ele foi ousado, ele foi lá até tentar Cristo, né? Assim, a aprovação de Jó é consistente com o conceito de que Deus permitira que Satanás afligisse Jó, não devido a uma barganha entre os dois, mas porque convinha aos propósitos de Deus para Jó. Então aí, lógico que além de aprovação que Jó estava passando, ainda Satanás fez coisas ou tentou ele. Por exemplo, né? A esposa de Jó, ela disse para Jó, e nós vamos ver depois, que ela disse para ele assim, olha, do que ele estava passando, né? E ela disse para ele o seguinte, no capítulo 2, versículo 9, então lá em Jó 2, 9, né, de tudo que ele estava, na verdade, sofrendo, com as feridas no corpo, e lógico, não estava passando bem, né? E a mulher dele sabia que, bom, você é um representante de Deus, né? Porque está, então aqui nesse ponto, a esposa de Jó fez um julgamento equivocado, ela confundiu lá o que é aprovação, o que é castigo, né? Então ela falou para ele assim no 9, então a sua mulher lhe disse, ainda retens a sua integridade? Quer dizer, você vai continuar a ser reto, fiel? Aí ela disse, amaldiçoa Deus e morre. Então, a pessoa escutar isso da esposa, né? Talvez pela situação e tudo mais. Então, isso são tentações. Por quê? Porque quando a esposa dele disse isso, talvez poderia incentivá-lo a se revoltar contra Deus. Poderia, na verdade, incentivá-lo a dizer, não vou mais na igreja. Eu estou passando por isso, não saio disso, então o que adianta ir para a igreja? Então é mais ou menos o que nós podemos aplicar nos dias de hoje, né? Quantas pessoas às vezes tomam a decisão de não vir mais na igreja porque está passando por desafios e às vezes são provações, não são nem consequências de escolhas erradas, são provações. E aí o Senhor está vendo até onde vai realmente a sua fidelidade, né? Embora, vamos lembrar que o Senhor, como o Senhor disse para Joseph, né? Ainda não estás como Jó. É claro que o Senhor, como com Abraão, né? E nós não conhecemos nenhuma outra parte da história da Escritura que Deus pediu um filho de alguém para ser sacrificado. Mas, né, por que ele pediu para Abraão? Porque Abraão, ele tinha essa capacidade, essa obediência, né? Nesse nível espiritual. E Deus não vai pedir uma coisa que acaba condenando alguém. Então, se nós estamos passando por um desafio, mesmo que seja difícil, nesse momento nós não temos a visão ampliada, né, dos propósitos de Deus e tudo, não é? Mas talvez uma pergunta seria, o que eu preciso aprender com isso? Ou como que eu posso suportar tudo isso, passar e vencer, né? Porque se eu não fiz nada errado, eu tô buscando ser fiel, mas ainda assim eu tenho esse desafio,
é uma provação. E o Senhor está tentando talvez me elevar espiritualmente. Então, buscar passar por aquilo de uma forma tranquila. Continuando aqui sobre se realmente o Senhor barganhou, né? A aparição de Satanás aos filhos de Deus pode ser explicada literalmente. A descrição do demônio nos capítulos 1 e 2, né, será verdadeira? Talvez muitas pessoas lendo o primeiro e o segundo capítulo vai dizer, mas é verdade isso, né? Cremos que sim. Ali diz também que Satanás veio entre os filhos de Deus. Né? Então, lembra que eu li lá aqui no versículo 6, e num dia que os filhos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, foi também Satanás entre eles. Né? Então, quem são esses filhos, né? Que na verdade Satanás foi até eles? Esta designação na Escritura geralmente se refere àqueles que se comprometeram a servir o Senhor e estão dispostos a assumir o seu nome pelo batismo, nascendo de novo e deixando-se daí em diante guiar pelo Espírito de Deus. Estes são os filhos de Deus que clamam Abba, Pai. Então aí tem várias escrituras com esse exemplo. Diz o nosso autor que no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, que nós vimos agora no versículo 6. Isto dá a entender que Satanás se meteu entre os fiéis, quando se reuniram para suas devoções religiosas. Na ocasião, o Senhor decidiu destacar um deles numa observação a Satanás. Então, de uma forma poética, né? Então, ele aqui mostra, e houve um destaque, e nós podemos ver que não era só Jó, tem muitos homens e mulheres que o Senhor talvez não usou essa mesma pergunta, mas ele tinha essa confiança como ele tinha em Jó. Consideraste tu, meu servo Jó? Né? Você viu como ele é justo, como ele é reto, como ele é honesto, né? E aí então, se nós somos aqueles que já leram e estudaram o livro de Jó, os 42 capítulos, nós vamos ver muitas coisas que aconteceram com ele. E eu gostaria de abordar algumas aqui para nós podermos ter um entendimento, para poder encerrar. Então, uma das coisas que nós precisamos ver aqui é a riqueza que ele tinha. Então, para início, né, o Jó, ele era um homem abastado, era um homem rico, né? Então ele tinha, na verdade, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, grande número de servos, o maior homem do Oriente, seus filhos faziam banquetes constantemente. Então essa era a riqueza dele. Ele tinha a família inteira lá, né? Ele tinha tudo que ele queria de bom e de melhor. Ele era um homem abastado. E aí então uma outra coisa então que nós vamos ver, a família de Jó. Ele na verdade tinha esposa e tinha na verdade 7 filhos e 3 filhas, né? No total 10 filhos, essa era a família dele, fora as pessoas que habitavam com ele, moravam com ele e eram seus servos, né? E viviam bem, né? Uma outra coisa que nós vamos ver nesses 42 capítulos, né, dividido em várias partes aí, é a sua fé e retidão. Ninguém, como o Senhor disse, que nós vimos aqui no versículo 8, né? Ninguém era semelhante a ele, íntegro, temente a Deus, desviasse do mal, oferecia sacrifícios por cada filho e santificava cada filho constantemente. Então essa era a sua retidão e fé. Uma outra coisa era a sua vida. Então nós podemos ver em vários capítulos aqui, eu vou conotar só algumas coisas. A amizade de Deus estava na sua casa, né? Deus sempre estava com ele, seus filhos sempre ao seu redor. Toda a cidade, tanto jovens como príncipes, mestres, calavam-se para ouvir Jó, para aprender de sua sabedoria. E todos o clamavam de bem-aventurado. Ele, na verdade, sempre livrava os pobres, ajudava os órfãos. Ele fazia rejubilar o coração das viúvas, cobria-se de retidão e como um manto, né? E como uma coroa de justiça que ele tinha. Ele era os olhos dos cegos e os pés dos coxos.
era o pai dos necessitados, era um advogado que examinava as causas dos estrangeiros. Então Jó, ele tinha uma posição, ele era como um rei para o seu povo, assentava-se como o chefe de seu povo. Então essa era a vida de Jó. E aí então nós vamos ver uma outra coisa. Agora vamos ver a provação. Então lembra, castigo, provação e tentação. A provação, então foram muitas provações que ele teve. Então algumas que nós podemos ver, e que estão nos vários capítulos de Jó, ele perde toda a sua fortuna, perde os filhos e a família. Ele perdeu. Nós vamos ver lá logo no capítulo 1, que alguns mensageiros vieram, na verdade 4 mensageiros lá. Então lá em Jó 1, nós vamos ver a partir do versículo 14, né? Aí nós vamos ver, ó, vem um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram, as jumentas pastavam junto a eles, e caíram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Então esse mensageiro foi lá e falou: olha, vieram lá os bandidos, levaram o gado, mataram os servos, e só eu, né, sobrevivi para poder contar a história. No 16 fala que vem o outro mensageiro. Enquanto ele estava falando, vem o outro, dá outra notícia para o Jó. Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos os consumiu. E só eu escapei para trazer. Então, olha só, fogo do céu. Então, não foi nem castigo por iniquidade, ou que ele estava sofrendo uma consequência, ou tentação. Mas foi uma provação. No 17, estando ainda ele falando, vem um outro que é o terceiro mensageiro. Dividiram-se os caldeus em 3 tropas, caíram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. E aí vem um quarto mensageiro também, que aí fala da família. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio de além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa. E ela caiu sobre os seus filhos, e eles morreram. E só eu escapei para lhe dar a notícia. Então, essas foram parte das provações, né? Uma outra coisa que aconteceu com ele também é que o seu corpo fica coberto de chagas malignas, né? Desde a planta dos pés até a cabeça, então era o corpo todo. Fora isso, a dor, né? E tudo mais. Outra provação que todos começaram a zombar de Jó. Jó era um homem, como nós vimos lá na sua vida, né? Se nós vamos ver a biografia dele, nesses capítulos, que ele era um homem honrado, ele era um homem que as pessoas se calavam para ouvir ele. Mas aí o que aconteceu? Todo mundo começou a fazer um julgamento. Mas ele era um homem reto e agora está passando por isso, então alguma coisa está errada, ele está em iniquidade. E começaram a zombar dele, infelizmente fizeram esse julgamento, né? E aí todos abominavam ele, né? Fugiam dele agora. E ele era rejeitado pela sociedade. Essa é uma das partes da aprovação. Nós podemos ver no capítulo 7 que ele tinha até pesadelos. As pessoas cuspiam no rosto dele. E ele ficou irreconhecível, né, por causa das chagas. Nós vemos no capítulo 19 que ele fala que até, na verdade, os parentes abandonaram ele. Né? Até, na verdade, os pequeninos, as crianças desprezaram ele. E muitas vezes ele não conseguia nem respirar de muita dor no corpo, né? Pela doença que ele tinha. E o Senhor colocou ele como alvo, né? Essa era a visão que ele tinha. Então essa era a provação, né? Ou uma das provações que ele estava passando. E aí nós vamos ver os seus amigos e esposa. Então a sua esposa, como nós vimos lá no capítulo número 2, 9, até disse para ele: você vai continuar a ser reto, fiel, amaldiçoa Deus e morre, né? Porque parece que você não tem mais volta, né? A sua situação é de morte mesmo e não tem volta, né? E aí nós vemos depois no final lá que do capítulo 40, 41, 42, que
Jó recebeu tudo de volta, inclusive a vida dele. Ele ficou novamente bom e tudo mais. Mas os seus amigos, talvez, a gente pode dizer que nesse momento eram muito amigos, né? O Elifaz, o Bildade, o Jofar, o Eliú, todos eles zombaram, todos eles começaram a dizer, né? Por exemplo, o Elifaz falou, né? Quem sendo inocente, né? Vai receber esse tipo de sofrimento. O amigo dele chamado Bildade, ele disse, até quando falarás as razões da tua boca? Seus filhos pecaram, por isso Deus os lançou o poder de seu pecado. O Zofar falou, palavras não justificam, será justificada essa tagarela, que as suas mentiras vão te fazer calar o homem. Então eles estavam só fazendo julgamentos. E aí esse homem, né, ele falou para ele, o Zofar, lança para longe de ti o seu pecado, né, se arrepende. Né? E o Jó está mais fiel do que nunca. Né? O Eliú, Deus não ouve a gritos vazios, tu abres a tua boca em vão e sem conhecimento multiplica palavras. Né? Então é algo assim que é surreal, né, de pensar nisso, né? Mas vamos lembrar que ainda no capítulo 1, no finalzinho, qual era realmente o verdadeiro sentimento de Jó em relação a tudo aquilo. No 21, ele disse, nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí no 22 diz, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, que nós possamos realmente, e como nós vimos no início, é real, a história é real, né? E, finalizando aqui, e Jó, no final, então, ele é curado, né? E aí ele recebeu tudo de volta e em dobro. Então imagine, tudo aquilo que ele tinha, né? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, número de servos, né? Ele recebeu em dobro. Apenas um detalhe que ele recebeu novamente seus filhos, mas não em dobro. Por quê? Aqui tem uma observação interessante. Por que Deus não dobrou os filhos? Porque ele tinha os 10 filhos, os 10 filhos morreram. E aí mostra o poder que Deus tinha de restaurar a vida, né, dos filhos e devolver para ele aquele, quando eles morreram, na verdade, sofrimento, como nós vemos lá no versículo 20, quando Jó, aqueles 4 mensageiros deram a notícia, né, de tudo que aconteceu, inclusive os filhos morreram. Então diz que Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. Então, ele lamentou tudo aquilo, sofreu, claro, pela morte dos filhos. E Deus devolveu, mostrando o poder que Deus tem, né, sobre a vida, né, mais uma vez. Então, para que nós possamos resumir e encerrar aqui a visão que nós precisamos ter do poder de Deus, existe uma parte de um discurso do Eldon Maxwell, que foi em 1996, o Eldon Maxwell em São Paulo, na Capela do Caxingui, lá do lado do Templo de São Paulo. Em uma parte dos seus ensinamentos, e que é na verdade citado em um desses comentários, que o Eldon Maxwell ele fez uma analogia, que ele intitulou A Mansão. Então diz o seguinte, imagine como se você fosse uma casa. Deus chega para reconstruir essa casa. Então você é a casa e Deus chega para reconstruir. No início talvez você compreenda o que ele está fazendo. Está consertando os vazamentos e eliminando as goteiras do telhado e assim por diante. Você sabia que estes trabalhos precisavam ser feitos, portanto, não ficou surpreso. Mas logo depois ele começa a bater repetidamente na casa, danificando de modo terrível, que não faz muito sentido para nós, ou para você. E aí nós às vezes perguntamos, o que é que Deus pretende com isso?
Né? Por que eu estou passando por isso, sendo que eu estou buscando ser fiel? A explicação é que ele está construindo uma casa completamente diferente daquela que você imaginou. Colocando uma nova ala aqui, construindo um novo andar ali, levantando torres e fazendo pátios. Você pensou que iria se transformar num pequeno e lindo chalé, mas Deus, ele porém está construindo uma mansão. Então é isso que ele fez com Jó. É assim que o Senhor faz conosco. Isso chama provação. Que possamos passar por ela. Que possamos buscar ter os atributos de Jó, que são os atributos de Cristo. Jó foi um grande representante e um protótipo de Cristo também, assim como José do Egito, Esther e muitos outros. Então que possamos fazer o melhor com isso e passar pelas provações sem reclamar. E lembrando que precisamos identificar no momento do desafio se é um castigo por consequência de uma escolha errada minha, se é uma provação de verdade, e se for uma tentação, podemos sobrepujar. Que possamos fazer o melhor com isso. Até a próxima parte dessa aula.